Como vai você? Tudo bem? Aproveito e convido você para que possa estar dando um like e também se inscrevendo no nosso canal para receber os subsídios da EBD e também pode assistir os nossos cultos e tudo mais aqui no nosso TV e EADBC. Olha, nós vamos falar hoje sobre a nossa lição de número 11, que será para o dia 15 de março de 2020. Estamos estudando nesse trimestre a raça humana, origem, queda e redenção. E a lição de número 11 traz como tema o homem do pecado. Uma lição que também trata, de um certo modo, sobre escatologia em alguns pontos. E o nosso texto áudio está baseado no livro de 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, que diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando olhamos para esse texto áudio e assimilamos a verdade prática, vamos ver que o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, que é o homem perfeito. Então, esta nossa lição, ela vai tratar do homem do pecado, mas ela fala também do homem perfeito que está acima de tudo e de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na leitura diária, você, creio que durante a semana deve ter lido, se não fez, aproveite para fazê-lo, porque na segunda-feira nós aprendemos em Ezequiel 28, 1 a 15, sobre o chefe do anticristo. Terça-feira, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, a natureza do anticristo. Quarta-feira, Apocalipse 13, 1 a 10, a ascensão do anticristo. Quinta-feira, 2 Tessalonicenses 2, 4, o auge do anticristo. Sexta-feira, Daniel 9, 27, o anticristo e Israel. E sábado, a destruição do anticristo em Apocalipse 19, versículo 20. Vemos que o nosso pastor Cláudio Honor de Andrade, comentarista da lição, esboçou durante essa semana tanto a idealização do projeto para o anticristo, o chefe do anticristo na segunda-feira, depois a natureza, a ascensão, o auge, o anticristo Israel, então a destruição do anticristo. Está uma semana falando sobre desde a aparição até a sua destruição. E a nossa leitura bíblica em classe, para você que acompanha a Escola Bíblica Dominical, ela está em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 15, onde você tem esse texto maravilhoso para que você possa estar degustando da palavra de Deus, e esse texto também é o que aborda a natureza do anticristo. E o objetivo dessa nossa lição da Escola Bíblica Dominical para esse domingo, dia 15 de março de 2020, é esclarecer que o homem do pecado, ele é a encarnação máxima da maldade. Então, se você tem visto nos telejornais, tem visto na internet, mortandade, maldade, tantas coisas horrendas, esse personagem, ele é muito mais do que você possa imaginar, não é verdade, presbítero Sérgio? Com certeza. Dentro da história da humanidade e da própria do povo de Israel, as perseguições que eles passaram desde os impérios mais remotos, sempre se levantaram homens com essa perversidade. Nós vimos ali nos faraós, nós vimos na Babilônia, povos que foram até usados como os assírios para trazer perseguição, destruição ao povo de Israel. Bem como na época dos gregos, onde houve a revolta dos macabeus ali, dos asmoneus, que você vai encontrar nos livros apócrifos, que do primeiro, segundo e terceiro livro de Macabeus. Você vai ver que sempre houveram anticristo, pessoas que na autoridade maligna procuraram sempre destruir a semente de Davi, É o caso do nascimento do próprio Cristo, que, mesmo sendo Deus, quando recém-nascido, fugiu para que não fosse morto. Então, é uma tendência do mal estar contra o bem, Mas quando o senhor acaba falando sobre essa encarnação do mal,
assim como foi a encarnação do bem através do Verbo vivo, assim haverá também essa encarnação como nunca houve. E dá-nos a entender que tem que ser da tribo de Judá ou de Dan, né, segundo alguns estudiosos, né, para que os judeus possam acabar aceitando essa figura que terá um domínio econômico, político, religioso, tudo trazendo para si, né? É uma figura que já foi mal interpretada durante a história, muitas vezes trazida como um líder religioso como da Igreja Católica, um papa ou um líder político, né? Falando em líder político, então o Barack Obama não poderia ser, né? Porque ele não vem Não é do judeu. judaísmo, né? Não. Ele era... E é incrível como muitos atestam de forma assim até verossímil, assim, utilizando de autoridade e colocando textos sagrados e tentando embasar a sua ideia no afã de comprovar isso. Eu sempre creio assim que a questão escatológica, para quem não tem domínio assim de nomes complicados como escatologia, nada mais é que a previsão do futuro, né? Então, atestar sobre algo futuro, você pode ter uma inferência do texto, mas você afirmar categoricamente ou criar uma celeuma, um problema, uma divisão por causa de pensamentos, eu não aconselharia, né? Há pessoas que até arranjam intrigas entre irmãos, porque um pensa que esse vai ser o anticristo, o Macron, agora esse dos Estados Unidos. Trump. Alguns disseram até que é o Bolsonaro. Meu Deus, né? Mas é sem fundamento. Verdade. O que importa para nós, que eu creio que é o mesmo pensamento do pastor José, é a questão de você estar sempre preparado. Azeite na botija, em reserva, né, vivendo uma vida de separação do mundo, uma vida justa, piedosa e santa. E aí o que vir, virá. Virá, é verdade. E interessante que a nossa introdução aqui, ela diz que um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus. Então, ele já está embasando e dizendo assim, olha, é um homem comum, é uma pessoa. Não é um espírito. Não é um espírito. Não é uma figura. Uma entidade, né? Não. É um homem. E ele vai ser usado para afrontar a Deus. E interessante aqui é que a sua identidade, natureza e missão é literalmente afrontar Deus. Por isso que ele é anticristo. Né? Por isso que ele é anticristo. E anticristo literalmente não só em falar ou ir contra Cristo, mas fazer com que as pessoas deem crédito a ele. Sim. E não a Cristo. Né? Ele vai tirar, digamos, hoje a gente costuma ouvir pessoas, esse aí é anticristo, porque ele fala mal, ele não acredita, ele não é nem ateu, ele é um anticristo mesmo. Né? E aqui não, aqui ele vai tirar da cabeça das pessoas, dissuadir o Cristo que a gente conhece hoje, né? E as pessoas vão ser levadas, né? É uma linha de raciocínio muito boa, né? Essa, porque quando você observa um dos pontos quando o apóstolo Paulo ele prega aos Tessalonicenses, e isso vai estar baseado em Atos Apóstolos capítulo 17, versículo 4, quando ele, Timóteo e Silvano, né? Ou Silas, que é o mesmo, vão estar introduzindo a mensagem para o povo de Tessalônica, porque é Paulo que escolhe pregar em Tessalônica. Em Filipos não, é o Espírito Santo que impulsiona, mas aqui em Tessalônica é o Paulo que elege, claro que tudo na direção de Deus, mas é uma igreja que surge dentro de uma grande perseguição, num momento de grande perseguição, e aí ele lança a primeira carta, né, e a segunda carta para esclarecer. Então o que nós percebemos é que a grande problemática e um dos eventos é a apostasia, e a apostasia nada mais do que a fé que vai se distorcendo. A pessoa continua no meio da fé, porém uma fé que não tem efeito. Essa é uma das grandes dificuldades, porque a heresia justamente esse fato, tem elementos que aparentam ser, mas por detrás tem aquilo que não é.
É a semente da própria serpente, né? Se é assim que Deus disse, Deus falou isso. Quer dizer, quando Jesus é levado ao confronto na tentativa de dissuadir ele, a utilização que o inimigo, ou o anticristo, ou o opositor, ou aquele que é contra, né, o Satanás, ele vai citar a palavra, mas de forma distorcida. Verdade. Então a heresia surge e a apostasia surge não do mundo para dentro da igreja. A heresia vai surgir da igreja para o mundo. Para o mundo. Porque para dar crédito à mensagem tem que vir de dentro, tem que ter uma pessoa de credibilidade, não pode ser uma pessoa sem crédito. É verdade. Né? E ele vai ter a credibilidade, na verdade, vinda dos judeus, né? Principalmente dos judeus, né? Então, e eu acho interessante aqui o comentarista colocar que este vai ser o homem mais autorizado de Satanás. Né? E eu diria mais ainda, o mais autorizado por Deus. Por Deus, isso que eu estava pensando. Porque Satanás não tem poder algum se Deus não o permitir. Esse é um grande equívoco da nossa geração, aquela geração que veio aceitando a doutrina que veio dos Estados Unidos, da batalha espiritual, né? Aquele que o diabo está nas esquinas fazendo cilada, ou que de repente, né, tem anjos brigando na frente para limpando o caminho. Quer dizer, como se houvesse uma batalha entre o bem e o mal. E na realidade, aqui o próprio texto vai dizer que pelo sopro da boca de Deus, ele vai fazer desaparecer. E quando você vai ler Apocalipse, você vai ver que Deus vai amarrar Satanás, vai tirar o inferno, jogar o inferno junto com Satanás no lago de fogo. Quer dizer, não há força opositora a Deus, no sentido de força. Isso. Há sim uma permissão de Deus para que ele possa manifestar, para que a glória de Deus também se manifeste. Né? É o que aconteceu com Satanás lá para Jó. Né? Verdade. Então, nós não temos que nos preocupar com o diabo e nem com o inferno. E acho interessante que, pega o gancho aqui do nós não podemos ou precisamos nos preocupar, e aqui o Cláudio Honor de Andrade coloca, não podemos ignorá-lo. Né? Não, é claro. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. E isso é interessante porque para que a gente não seja levado por ventos. Porque hoje nós temos diante de nós algo muito fácil, algo gratuito, que é a disseminação de todo tipo de ideologia ou de cultura, tanto bíblica quanto comum. Você tem hoje acesso aí na internet, um exemplo, você está nos assistindo e é gratuito. Você consegue assistir vários outros preletores, professores, através da internet, e às vezes você está assistindo alguém que você, nossa, mas que mensagem profunda. Eu já vi alguém da nossa igreja publicando uma mensagem de um psicólogo da família, mas eu fui olhar, conhecê-lo, e ele diz lá no seu texto de quem eu sou, ele fala, sou psicólogo, sou espírita e sou um evangelista para trazer as pessoas para o espiritismo. E ele fala sobre família. Então, às vezes, e fala muito bem, fala corretamente, o assunto dele é sério, é concreto, é uma coisa boa, só que as pessoas estão levando para dentro de casa, estão comendo daquilo que às vezes não é o que Deus tem para elas. É porque nessa mensagem que é boa, que é agradável, como diz, desejosa de se comer, né, de se tocar, como foi o caso da serpente, vem trazendo sempre algo a mais. E esse algo a mais, ele vai sendo introduzido, e quando a pessoa não se percebe, ele está disseminando heresia. Heresia, isso mesmo. Aqui no ponto 3, a natureza do homem do pecado, ele diz ali que, né, ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo, e na força do maligno realizará grandes sinais. E os sinais são para os incrédulos. Né? Milagre é para incrédulo. Verdade. Porque o crente não precisa de milagre, no sentido de que, porque ele já crê em Deus, não é um milagre que vai fazer com que ele creia mais em Deus. É verdade. E nós percebemos que as pessoas não importam se está certo, importa se dá certo.
Não importa se a pessoa, no caso, tem caráter, mas se a pessoa é carismática. Isso. Então, é um evangelho hoje, às vezes, tratado justamente para manter uma pessoa dentro de uma comunidade, não importa se ela se sentir bem, se ela foi curada, se ela recebeu aquilo que acha que é bênção e a vida dela estiver em desconformidade com a palavra, ela não está preocupada, porque a mente dela está tranquila. Está tranquila. Ela diz assim, mas Deus me abençoou, eu fui curada, olha só, eu prosperei. Verdade. Mas a sua vida ainda continua em desconformidade com a palavra. Então, o fundamental para nós que servimos a Deus é ter como base a palavra. Saiu da palavra, nós não temos que aceitar. Mas aí você vai, por exemplo, para um local que diz que se você, né, comprar uma vassoura ungida, você limpa a casa. E a pessoa passa aquela vassoura ungida que ele comprou por R$500 e a casa parece que ficou limpa. Parou de ter sonhos noturnos. Aí a pessoa compra uma rosa e murcha e tira todos os males. Aí compra um pouco de azeite lá, não sei do que, ou bota um copo sobre água, sobre o rádio. É assim uma série de misticismo que não tem embasamento bíblico, mas deu certo. E esse é o grande problema, porque o diabo disse, para de sofrer. E eu acho que o mais interessante desse deu certo é que a fé da pessoa é a fé da pessoa que vai fazer aquela transformação. Porque estava em Joinville uma vez, eu saí ao meio-dia para almoçar na igreja, e por trás da igreja sede em Joinville, e uma pessoa veio no portão e pediu para mim se eu tinha como lhe ajudar com um passe de ônibus. E uma moça, e eu falei para ela que poderia ajudá-la, mas qual era o seu problema? Ela disse, não, é que eu vim arrumar emprego e fui em alguns locais, então eu fui ali na igreja, numa igreja X, e o pastor falou que era para dar X valor, que a porta que você estava buscando ia se abrir. Então tudo que eu tinha, eu dei lá naquela oferta para mim alcançar o emprego, mas mesmo assim não alcançou o valor que o pastor pediu, ela disse. Mas mesmo assim eu dei. E eu falei para ela assim, olha, eu vou te dar o passe de ônibus e vou orar com você agora, porque tem um Deus que não quer o seu dinheiro. Tem um Deus que ele quer você por inteiro, que ele quer você como pessoa. E nós vamos orar, você vai embora e você vai voltar aqui na quinta-feira para dar o testemunho que a porta do emprego foi aberta. Eu orei, ela foi embora. 2 quintas-feiras depois, eu me lembro, se fosse hoje, eu tinha me esquecido dessa moça, e em Joinville nós tínhamos o costume de levar o microfone até as pessoas que fizessem sinal para dar o testemunho. E então essa moça levantou e começou a falar. Contou a história toda, e ela falou, eu vim aqui no portão, uma pessoa me atendeu, a pessoa me deu o passe de ônibus, daí ela falou, né, Roberto, tal, me deu passe de ônibus e orou comigo e falou, você vai voltar aqui para testemunhar, eu estou vindo aqui para testemunhar que a porta do emprego foi aberta. Então a fé, ela está em nós, cada um de nós, mas as pessoas, na minha opinião, usam de malícia, né, para reverter algo financeiro para a sua entidade, vou dizer assim, né? É que é um interesse de ambas as partes. Há o interesse dessa pessoa que está dando dinheiro para receber mais, e há o interesse da outra parte de receber aquilo que é da outra. Então, na realidade, os dois estão negociando. Né? Mas quando Jesus é confrontado, o próprio Satanás diz, olha, eu te dou tudo, eu te dou... Quer dizer, Satanás também tem capacidade de realizar milagres. Não que eu diga que os milagres que ocorrem em todos os lugares não são de Deus, mas o milagre não é atestado de bênção ou salvação de Deus. O que faz um cristão ser salvo é crer em Cristo Jesus, confessar os seus pecados, deixar de praticá-los e viver sob a graça e a misericórdia de Deus. Quanto às demais coisas, cada dia basta seu mal. Então, é claro que o nosso desejo é ver que todo mundo vá bem. Mas quando você olha um Estevão sendo apedrejado injustamente, quando vê você um João Batista sendo decapitado, sendo fiel, um Paulo levando 3 quarentenas de açoite menos 1, 2 sessões de varada, passar por naufrágio várias vezes, ser desprezado pelos amigos, morrer, ou talvez não, numa prisão, você fica se perguntando, Deus permite?
E há pessoas que vão morrer na velhice, como foi o João, na ilha de Patmos. Sim. Quer dizer, um distingue do outro, mas o importante é nós estarmos na obediência. Então esse filho do diabo, né, esse servo que virá, ele virá realmente com uma capacidade de convencimento muito grande, com apoio mundial, né? Como disse o pastor José, eu creio, a nação de Israel será uma que vai levantar essa bandeira, e provavelmente como vai ser um judeu também, tudo confluirá para lá, porque há um tempo para todas as coisas. Sim. A gente percebe assim, Atos 7 vai dizer, quando Estevão defende, né, dizendo que não estava trazendo heresia, esse Moisés nasceu nesse tempo, no tempo pior de nascer. É verdade. Né? Aí você vai ver assim, quando Sodoma e Gomorra são destruídas, chegou o momento em que a ira de Deus, lá no dilúvio, há um momento, quando chegar o filho da perdição, não pode fazer campanha de oração, pode se unir mundialmente, vai chegar o momento. Então, como dores de parto, vai chegar o momento, e nós esperamos que nós não estejamos mais aqui. Eu não quero estar, Roberto. É verdade, eu também não. E é aqui interessante que, ainda na introdução, ele diz que precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo, né? E lá em 1 João 4, versículo 1 diz, João diz, meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. E aí, a gente olha para o mundo que vivemos hoje, os dias de hoje, a gente vê tantos falsos profetas. Hoje mesmo eu vi 2 vídeos. Um vídeo tinha um gigante Golias de isopor em pé na igreja, e aí o pastor pregando, aí no final ali, Golias ali, ele deu um tapa na cabeça do Golias, o Golias caiu, e o povo começou, foi aquele, né? E o seu Golias caiu, né? E não estou dizendo que isso é um absurdo, num certo sentido, mas também porque eu preciso saber que a minha fé, a minha vida com Deus, ela é muito mais do que coisas que apenas me fazem ficar eufórico. Eu sempre digo que o próprio Paulo diz, né, que nós temos que prestar o nosso culto racional, o culto da razão. Então, quando eu vou à igreja, não importa se eu estou bravo, se eu estou feliz, se a porta está fechada, a porta está aberta, eu tenho que pegar toda essa minha razão, tudo isso que está se passando por mim, e vir para a igreja e prestar o meu culto a Deus, e no final eu vou sair melhor do que eu entrei. Por quê? Claro. Porque eu vim com o meu coração disposto, mesmo estando numa provação, mesmo com um problema, eu vim trazendo a presença de Deus. E falando ainda do vídeo, eu vi um outro vídeo hoje pela manhã, tinha um caixão na frente do púlpito e o pastor pregando, daí no final o pessoal levantou o caixão, saiu passando por cima do povo, dizendo que ali o velho eu estava sendo levado, né? E claro que são pequenos exemplos, mas são meio absurdos, meio que às vezes parece que chama, desculpa o que eu vou falar aqui, mas chama a pessoa, parece que se a pessoa tivesse um atestado de burrice, né, para algumas coisas. Então, é muito importante a gente olhar para a Bíblia, olhar para o que o nosso irmão João aqui está dizendo, né? Muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Claro que aqui eu estou usando essa coisa pequena, mas tem falsos profetas, né, de maneiras aí absurdas que a gente vê ao nosso redor, e isso é nada senão o espírito do anticristo, né? Muitas vezes tirando o olhar das pessoas, que é para olhar para Jesus, e elas passam a olhar para um homem, passam a olhar para um momento, para aquela pessoa, e aí você vê a glória, ela é de Deus. A alegria pode ser minha e do presbítero Sérgio, sua, né? Porque todos nós fazemos uma obra e somos abençoados por isso. A glória de Deus, a alegria é nossa. Nós nos alegramos com o que a gente faz. Então não está errado isso. E eu vejo Paulo, certa feita, só me foge agora a memória o texto bíblico, mas quando Paulo entra em uma cidade e uma menina começa a dizer que ele era
homem de Sim, Deus, que acho que ele é realmente, né, ela estava elogiando Paulo. capítulo 15 de Atos. Ela estava, né, É em asseverando, Filipos, na cidade de Filipos. isso, estava asseverando que ele era um homem de Deus, e de repente ele repreende aquele espírito de adivinhação. Então, para você ver E que ele vai para cadeia por causa vai disso. para cadeia por causa disso. Mas tem um carcereiro que precisa ouvir a mensagem. Se ouvir a mensagem. Então você vê assim que nos dias de hoje a gente precisa colocar na entendimento dos nossos irmãos, familiares, que o que Deus tem para nós é muito maior do que o que a gente vê. E às vezes a nossa vida de oração, a nossa vida da simplicidade do Evangelho vai nos fazer viver de maneira que pessoas vão dizer: como é que você vive isso? Como é que você conseguiu chegar aí? Não é nós, é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós vamos para um culto, o culto é de Deus, não é para nós. Verdade. Né? O pastor reverendo Hernandes, ele diz que o culto bom não é aquele que você sai contente com o pregador, é aquele que você sai bravo consigo mesmo. Eu tenho que mudar, né? Eu tenho que mudar, não posso mais ser esse homem. Então, por vezes as pessoas estão correndo atrás de mensageiros, né? Enquanto que Jesus vai dizer que não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo. Nós temos uma riqueza que é a palavra. Nós ainda não nos demos conta, a maior parte, quão importante é a meditação dela. Quer dizer, um culto perfeito é um culto que você pode se fazer em qualquer lugar. É o que Jesus disse para a samaritana. É aqui, é acolá, não importa se é o ponto geográfico. Então, por vezes nós vamos para uma igreja para sentir a presença de Deus, enquanto que a presença de Deus está em todos os lugares. Agora vai da sua comunhão com Ele. A grande dificuldade nossa é que nós criamos expectativa em torno de homens. Né? A oratória, a música de fundo, o jeito que se apela. Então, são verdadeiros shows de emoções onde a pessoa sai aliviada. É esse o evangelho do arrepio, o evangelho da emoção. Não que não possa haver, mas é um grande problema quando não há mudança de caráter. Isso aí. Se o evangelho não muda o caráter do indivíduo, esse evangelho não é o poder de Deus para transformar a vida. E aí nós temos visto por um evangelho disseminado por esse espírito do anticristo, que prefere que as pessoas fiquem congregadas em igrejas do que ao mundo, porque no mundo elas sabem que talvez não estão bem, mas se elas estiverem dentro de uma igreja, na realidade parece que estão tranquilas, ainda que a vida esteja torta. Então a grande tem mais igreja levando pessoas para a perdição do que igrejas levando para o céu. E eu penso assim, porque se você não tem comprometimento com a palavra, nunca se viu uma geração tão fraca em palavra, em conhecimento bíblico, que acata qualquer vento de doutrina. Paulo vai dizer que nos últimos tempos haveria doutrinas de demônios. E é assim mesmo. Pessoas que estão na unção dos animais. Tem lugares que as pessoas ficam uivando. Dizem que estão recebendo o Espírito Santo e ficam latindo. E aí tem uma multidão de pessoas que... Outros jogam o paletó, derrubam um monte de gente. Outros saem rindo, é a unção do riso. São coisas assim que há verdadeiras aberrações. Mas não falta público, não faltam pessoas. Pessoas correm de um lado para o outro. Se tiver milagre mesmo, não importa. A pessoa diz assim, eu estou com câncer, se for lá no centro espírita e for curado, não importa se o diabo me curar, eu quero estar curado. Né? Então, é por isso que há necessidade de nós conhecermos a verdade para que ela possa nos libertar. O segundo ponto vai tratar sobre a missão do homem do pecado. Dentro dessa nossa fala, né, dá para continuar, acho que nessa linha de raciocínio. Verdade, eu estava aqui olhando essa pequena frase. Muitos se fizeram anticristos, né? Dispuseram-se a perseguir Israel e a Igreja do Cordeiro. E a gente vai ver, aqui ele menciona Nero, Hitler, Stalin, mas nós podemos olhar para trás ainda e ver outros personagens, né, que também agiram dessa maneira, se fazendo anticristos, né, pessoas que queriam, na verdade, acabar com o povo eleito, né, o povo chamado por Deus para fazer a diferença, para ser o representante ou aqueles que a glória de Deus e a promessa de Deus está sobre eles. Mas você vê que essa graça,
ela não conseguiu ser apagada, porque de um povo, através de Jesus Cristo, ela alcançou a todos, né? Ela alcançou a todos, e hoje esse evangelho, hoje a verdade, a vontade de Deus, ela alcança pessoas de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, mas mesmo assim, no meio da caminhada da raça humana, nós temos esses que se fizeram anticristos, né? E aqui ele diz, falando do título do Homem do Pecado, né? Ele fala que o anticristo, lá em 1 João 2,18, e é interessante dizer que João vai dizer: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo, olha o que ele fala, né? O inimigo de Cristo, ou seja, como já dissemos aqui antes, né? O comandante das forças do mal, que no fim ele vai ser enfrentado por Cristo, né? Vai ser vencido por Cristo. Então, nós precisamos também dar atenção, às vezes, a conhecer esses pequenos momentos da história, para a gente também, lá na frente, não se perder e também conseguir ensinar aqueles que estão próximo de nós, nossa casa, nossa família. Com certeza. O conhecimento, ele é libertador, né? Provérbios capítulo 1, capítulo 7, capítulo 6, 8 vai falar sobre a sabedoria, a necessidade do conhecimento. E o próprio Cristo vai dizer: vós errais por não conhecer a Escritura nem o que ela testifica. Então é o conhecimento da palavra que esclarece, o fundamento. Tanto é que os judeus desde pequeno aprendem, até 8 anos sabem, decoram o Pentateuco, os 5 primeiros livros, até os 12 anos sabe pelo menos os profetas e mais o Pentateuco, a Torá. Então nós deveríamos ter também o cuidado, como filhos de Deus, e cumprindo 14 de João e 15 de João, que deveríamos amar a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. E aí no ponto 2, quando vai falar a missão do homem do pecado, de opor-se a Deus, são 4 pontos: opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se a Jesus Cristo e opor-se à igreja. Então é uma missão quádrupla, quer dizer, é justamente isso, porque não tem como se opor a Deus e não se opor a Israel, ou não se opor à igreja, ou se opor a Jesus Cristo. E é claro que nós vamos ver mais evidenciado alguns pontos, algumas heresias que negam a vinda de Cristo em carne, né, que é o Filho de Deus, são formas mais fáceis de serem confrontadas. Mas a grande dificuldade é quando vem na sutileza, né? Aquele sapatinho de algodão, como diz. Vem de forma sorrateira. Então vem trazendo dentro do meio cristão, porque nada começa assim de abrupto, né? Nós costumamos dizer que uma criança sempre nasce pequena, mas ela surge de uma coisa menor ainda, e ela vai criando o corpo. Então é um vazamento, começa pequeno e vai, se você não contém, ele pode acabar estourando até uma represa, um pequeno buraco. Então, se nós não tomarmos o devido cuidado, o esfriamento espiritual começa com pequenas coisas. Você desleixa de uma coisa, desleixa de outra, isso não faz mal, aquilo não tem relevância. E quando você se apercebe, você está afastado igual Pedro, servindo a Cristo de longe, daqui mais um pouco excomungando a Cristo, dizendo que não o conhece, né? Porque nós temos que servir a Deus de perto. Quer dizer, e a intimidade com Deus é algo que exige esforço. Jesus vai dizer assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e depois siga-me. Quer dizer, quem quer salvar a sua vida, perdê-la. Então todos os caminhos levam a uma vida piedosa, uma vida de renúncia, de negação. E o que a proposta de Satanás ou do homem do pecado é a parar de sofrer. É o que ele fez com Cristo. Para de sofrer. É só orar aqui, só dizer assim, para essas pedras se tornem pão, acabou. Para quê? Para de sofrer. E a maior proposta dos últimos tempos do evangelho não é arrependimento de pecado, não é mudança de vida. Pare de sofrer. Né? Mais ou menos assim, né? É o slogan da Universal. É verdade, né? Mas o próprio Pedro, quando ele, no impulso do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a mensagem cristocêntrica dele, ele vai fazer o quê? Arrependei-vos. Olha só, vocês mataram Cristo, agora se arrependam, se convertam, mudam de vida. E 3.000 homens se converteram.
Não era uma terapia do amor, uma terapia para curar o seu mal interior ou para tratar os seus problemas. Era tratar da alma. E hoje o Evangelho, nesse sentido, tem caminhado justamente para o propósito do anticristo de fazer com que a fé ela seja tão comum que passe a não ter relevância. Verdade. Pode ver. O que eu estava olhando aqui enquanto o senhor falava é que o anticristo ele vai ser um ser histórico. Sim. Ele vai ter uma história, ou seja, ele não terá uma história negra, será uma pessoa com uma vida bonita, uma história talvez de se contar, né? Vai ser uma pessoa literal, né? Como já dissemos aqui. Sem chifre, sem nada, tridente. vai ser uma pessoa bonita, né? Uma pessoa que todo mundo vai dizer assim, olha, essa pessoa é ele, pode acreditar. E o mais interessante é que o Cláudio Honor de Andrade vai deixar aqui, lá no finalzinho do ponto 1, na finalzinho da página, ele diz assim, ó, enganando os incautos. Ou seja, esse homem do pecado que tem essa missão quádrupla, né, ele vai conseguir enganar os incautos. Quem são os incautos? Os ingênuos, aqueles que têm fé fraca. Que ficam por final como um rebanho de animal, né? É verdade. O inimigo ataca sempre o leão, o animal, o recém-nascido, mais fraco, que está lá no final, que ele pode se tornar uma presa fácil. Desavisado. Desavisado. O desavisado. Então a gente precisa olhar sobre isso, porque esse ser, aqui no primeiro ponto, ele vai opor-se a Deus e diz ali a frase, volta-se contra todas as obras divinas. Então você imagina, agora você imagina, ele volta-se contra todas as obras divinas. Você é o quê? Uma obra divina. Então ele vai conseguir trazer todas as pessoas para si. Todas essas pessoas são sonho de Deus. Sim. Mas por causa desse evangelho, desse amor ao evangelho que se esfriou, né, as pessoas estão perdidas por não darem ouvidos, como nos dias de Noé. E o engano, na realidade, a pessoa diz, mas se opõe a tudo que é Deus, pode ser não no sentido que você imagina, dizer assim, falou a palavra Deus, não. É verdade, não é isso. O opor-se a Deus é não estar em conformidade àquilo que a Bíblia diz. Então, eu posso estar dando glórias a Deus, mas ao mesmo tempo estando sendo conduzido por Satanás. Eu posso até... Foram 2 grupos que chegaram lá, né? No céu, figurativamente. Um disse assim, mas eu não fui aceito, mas eu preguei, eu profetizei, eu fiz. E Jesus disse, nem te conheço. Aparta. Mas teve outra turma que ele disse assim, tive sede, tive fome, tive isso, e você me ajudou. Ele disse, mas quando? Eu nunca fiz nada disso. Ele disse, não, fizesse, tu ajudou o pobre, fizesse isso, fizesse aquilo, fosse lá, visitar. Então há 2 turmas, uma pensando que está fazendo para Deus, e na realidade não está fazendo nada para Deus. Aparentemente parece. Tudo indica que sim, mas o propósito e o motivo é maligno. E aqueles que fazem de forma natural, porque o Espírito habita na vida dela, e que elas não reputam como se fosse obra de Deus, mas estão fazendo. E serão reconhecidas. Então, muitas pessoas pensam, mas aquela igreja fala de Deus, lê a Bíblia, e ora, tem cura. Não falando em igreja denominacional, mas grupos, né? Uhum. Mas não tem compromisso com a palavra. É verdade. Né? É como aquela igreja que se acha rica, mas Jesus disse, tu és pobre, miserável e nu, aconselho-te que de mim compre ouro. Quer dizer, porque na realidade ela se achava em condições, né, de requerer alguma coisa, mas Deus olhava para ela e disse, não, aparentemente tu parece que brilha, mas nada tem a ver comigo. Então a oposição a Deus não quer dizer negar o nome de Deus, mas quer dizer deturpar, quer dizer modificar o sentido real daquilo que é. E uma coisa que é misturada perde a originalidade. Se você tirar o sentido da originalidade, já não é a mesma coisa. Pode ser um elemento só. Né? Se você adulterar um elemento do original, ele já não é mais original e basta para ele. Desde quando você, você pode ir para a igreja, você pode orar, você pode fazer tudo isso, mas a minha parte, uma parte tem que ser minha. Aí estraga tudo. E é uma figura, assim, não aqui, mas olhando a história de Hitler, né? Que na sua ascensão ele
conseguiu trazer para si o apoio das igrejas da época. Oh. Depois foram todos massacrados, né? E no final aqui, o comentarista vai fazer esse adendo dizendo que ferozmente opõe-se a Deus, aos santos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro. Claro que a gente vai chegar lá no final desses 3 anos e meio, né? Sim. Que no final de tudo isso que ele começa a se levantar contra esse povo, ou Deus, a Israel, Cristo e a igreja. Aí depois tem aqui opor-se a Israel, né? Se o senhor quiser... eu creio que nesse ponto aqui, é óbvio que quando nós vamos falar de Israel, Israel tem sido, né, desde quando eles perderam por quebra de aliança, não por causa de Deus, né, que Deus fez uma aliança não unilateral, mas fez uma aliança com contrapartida. Se tu fizeres isso, eu continuarei contigo. Tem as bênçãos lá e maldições do capítulo 29, e Deus ele estabelece uma aliança com Israel dizendo, olha, se vocês cumprirem a lei, eu estarei convosco. E eles deixaram a lei e acabaram perdendo, né, por um tempo a sua pátria. E até que agora retornaram à sua pátria, a bênção de Deus está sobre eles, mas sempre houve oposição. Né? Mesmo quando eles ganharam aquele pedaço de terra da ONU em 48, houve depois a Guerra dos 6 Dias, quer dizer, eles tentaram se juntar ao Egito, Síria e outras nações, e mesmo assim eles sem capacidade, Deus deu a vitória para eles. Mas sempre tem pessoas, nações contra Israel, porque isso é profético, né? Isso é para cumprir aquilo que Deus determinou. Mas eu vejo a oposição de forma geral, porque hoje nós estamos numa fase que a Bíblia diz que, como Paulo disse, não há mais distinção entre gregos, né, e gentios, ou romanos, gentios e judeus, entre servos e livres, entre homens e mulheres. O evangelho é para todos, mas a grande oposição nesses últimos tempos é justamente contra os escolhidos, né, que nos faz pensar no papel nosso como cristãos, se realmente nós estamos despertados para a vinda de Jesus. Há muitos lugares que já não pregam mais pecado, não pregam mais arrebatamento, não pregam mais a vinda de Cristo. Né? Pregam solução de problema, culto da vitória, voltado para o ser humano. As músicas são não cristocêntricas, são antropocêntricas. Né? Geralmente Deus vai te dar vitória, vai mandar um anjo forte para te defender, vai abrir as portas, Deus é meu herói, mas sempre voltado para o ser humano, não é voltado para adorar a Cristo. Eu até acho interessante, porque eu estava indo para um culto e eu botei uma rádio evangélica. Aí eu esperei, disse, não é evangélica. Esperei mais um pouquinho, apareceu, está aqui, Jesus. Aí é evangélica. Aí eu mudei para outra, meu Deus, parecia assim, né, aquelas músicas de ritmo lá de Nordeste. Daqui mais um pouco era São Luís para Jesus, não sei o que. Daí, apareceu Jesus. Aí eu mudei para uma rádio que é bem conhecida. Aí meu espírito acalmou. A 96.9 é adventista. Os hinos sacros, gostosos. Então, por vezes você olha assim, você diz assim, não é possível. Mas é a realidade dos últimos tempos. Então essa oposição vem sempre assim, aos poucos. De momento parece meio diferente, nós rejeitamos, a igreja rejeita, daqui mais um pouco não é tão ruim, daqui mais um pouco abraça e daqui mais um pouco briga por aquilo. É verdade. Não é verdade? Então, as coisas vêm primeiro como uma agressão. Aí todo mundo acha que, nossa, mas isso aqui é uma aberração. Daqui mais um pouco um adere, outro vai. Daqui mais um pouco, o divórcio, por exemplo, é um caso. Tatuagem. O divórcio... no meio cristão parecia um negócio do outro mundo. Hoje, sim, mesmo os índices que tem de divórcio no mundo, tem na igreja. A homossexualidade está chegando quase nesse ponto. Daqui mais um pouco vai ser normal. Já tem igrejas, no caso com a Bíblia, que é aquela, como é que se diz? Inclusiva. Já tem ministérios que é voltado para isso. E você diz, mas não é possível. Não, mas está lá. E daqui mais um pouco você sabe que tem a ver. É real, Deus ama todo mundo. Deus ama todos, né? De fato, né? De fato. Mas abomina o pecado. Exato. Né? De fato. E isso as pessoas pensam, a Bíblia inclusiva, a Bíblia normal, ela já é inclusiva, né? A Bíblia normal, ela já é inclusiva. Porque ela inclui a todos. Mas
Esse mais é que acaba. O céu tem várias portas. Sodoma e Gomorra não foi um caso. Não entra qualquer coisa. E as pessoas precisam assimilar essa questão, né? E tudo aquilo que você olha, Deus fez alguém tão perfeito, né? Deus fez alguém perfeito, tão perfeito. E quando eu não me aceito do jeito que eu sou, moreno, gordinho, baixinho, se eu não me aceitar desse jeito, eu estou dizendo que Deus errou no processo. É literalmente isso. E aí o que nós percebemos por trás de tudo isso é essa sutileza, sabe, de transformar aquilo que é verdade numa meia-verdade. E meia-verdade nunca será verdade. Então, essa oposição vem. E a finalização, ele vai... Porque esse tema aqui é um tema que você que vai dar aula tem que tomar cuidado, porque tem muito assunto para pouco tempo. Se nós fôssemos tratar escatologicamente, nós teríamos que trazer os textos de Daniel, de Ezequiel, para nós podermos atribuir de uma forma mais profunda. O segundo ponto vai falar, o último ponto, a destruição do homem e do pecado. Aí vem a ascensão do seu império, quer dizer, quando ele surge, uma prefiguração da besta de Apocalipse, né? O auge do seu império, que é o homem do pecado no seu poder total, na sua religiosidade, a ruína do seu império. Então, na linha de pensamento ou defesa teológica ou apologética, como os mais novos estão falando agora, o Claudionor de Andrade, a Igreja Assembleia de Deus e a grande maioria do Ministério Assembleia de Deus, ou quase a totalidade, né, que a Assembleia hoje também está em vários ministérios, né? É possível que alguns ministérios não sigam a mesma linha. Elas são pré-tribulacionistas. Elas vão crer, né, segundo alguns textos, que a igreja não passará pela tribulação. E que a igreja só talvez virá o anticristo iniciando. Mas nesse ponto a igreja é arrebatada, né? Essa é a linha de quem crê na pré-tribulação. Existe a linha que é tribulacionista, que acredita que Jesus vai permitir que a igreja passe por tribulação, como permitiu durante a história, e que o anticristo estará agindo, né, na terra com a igreja, e que ocorrerá sim a destruição dele, mas quando acontecer isso vai ser o arrebatamento da igreja e finalizou. Não tem 3 anos e meio de bolda, 3 anos e meio, isso é a linha tribulacionista, que não crê na dispensação, né? Nós que somos assembleanos respeitamos os demais que não creem dessa forma, e isso não muda e não anula nada. A pessoa não é menos crente ou mais crente, né? Porque o importante é estar preparado. Verdade. Né? O importante é você não esperar uma segunda oportunidade depois com o anticristo, que já com graça e com tudo é difícil servir. Imagina depois você querer dar a vida. Eu não acredito, né, que a pessoa chegue a esse ponto, mas tudo bem. Mas só para nós esclarecer, né, pastor? É verdade. E o que eu estava aqui pensando nesse ponto 3, que Claudionor de Andrade vai dizer que o império de Satanás, ele não é eterno, mas temporal e efêmero. Então aqui, esse império de Satanás, tudo que ele faz hoje é com permissão de Deus. Tudo que ele faz, não só hoje, né, na história, tudo que ele faz é com permissão de Deus. O anticristo, o seu império, né, o império de Satanás aqui, ele vai ter um período, que nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o fato tão bonito de se ler é que não é eterno, né, mas ele é temporal, ele é efêmero. Efêmero é passageiro. É algo que vai passar rápido. E nós vamos aprender que a besta e o falso profeta, ali no ponto 1, vai dizer, né, 3 anos e meio é o reinado, ou a aparição, e dizendo que vamos usar o reinado mesmo, 3 anos e meio. É o período em que... Isso, para quem não tem mais noção, é da semana, né, a semana de Daniel, a 7ª semana de Daniel, que vai ser subdividida ou dividida em 2 partes, 3 anos e meio, por isso que vai dar 3 anos e meio, 42 semanas, né? 3 anos e meio, que o Apocalipse vai falar em 42 meses. Isso. Então é nessa linha de raciocínio. E o interessante aqui, eu estava pensando, Jesus, ele teve um ministério de 3 anos. Né? 3 anos Jesus esteve na terra e ele mudou o mundo. Até hoje, né? Até hoje, ele mudou o mundo.
Ele levantou pessoas em toda a esfera do globo terrestre que se doam por ele. Até o calendário. Ganham por ele até o calendário. E aí você vê que vai ter um personagem na história do mundo que vai se levantar, vai ter um período de 3 anos e meio. Agora é bom esclarecer, né, pastor, que nessa linha de 3 anos e meio são os que são pré-tribulacionistas. Isso. E quando se fala 3 anos e meio, não precisamos pensar que seja literal. Literal. Né? Porque essa última semana, que é a semana de Daniel, ela na realidade não começou, mas profeticamente nós estaríamos no término da sexta. Isso. E estaria num tempo que se chama o espaço, né? Esse Hiato. gap, hiato, né? Só que esse hiato já são 2000 anos. Então, na realidade, esses 3 anos e meio, nós olhando assim para nós, esperamos que seja realmente, se for, literal. Mas eu estava pensando aqui que ele vai ter um período Efêmero. e esse período dele, ele não vai transformar nada. Não. Ele vai tentar, ele vai massacrar pessoas, isso a gente vê, né, percebe, mas ele não vai conseguir mudar nada. Tudo que Jesus fez em 3 anos de ministério, seu ministério terreno, vai continuar para toda a eternidade. Isso dá uma alegria, né, de a gente olhar a destruição do homem do pecado, que a gente possa, como irmãos e filhos de Deus, asseverar isso no nosso coração, né? Que realmente teremos esse tempo, precisamos preparar nossos filhos e deixar que os filhos preparem os netos para que, se não for no nosso tempo, será no tempo do nosso filho ou do nosso neto. Nós não sabemos quando será esse tempo, né? Mas nós precisamos nos preparar para que isso, quando acontecer, né, seja algo que as nossas gerações futuras consigam estar preparadas para viverem nesse tempo. Realmente, e é uma das grandes responsabilidades como cristão e como pais, né? E eu vou pontuar uma coisa assim linda que eu acho maravilhosa, é que quando Moisés ele é levado para o palácio, ele fica um tempo com a mãe, né? A Miriam traz a mãe, amamenta, recebe salário por isso, mas ela cria só até desmamar, é isso que a Bíblia vai dizer, né? E olha só que maravilhoso, ela no período da amamentação e até parar de alimentar a criança e deixar literalmente no palácio com a madrasta, ela ensina Moisés, a ponto de o ensinamento dela e de Arão, que é o pai, Joquebed de Arão, quando ele está na idade adulta e ele vai visitar os seus irmãos, diz ali a Bíblia assim, foi visitar os seus irmãos. Quem são os seus irmãos? Os judeus. Mas ele era como um egípcio. Foi criado como egípcio, viveu no palácio do egípcio, comeu a comida do egípcio, aprendeu o idioma, mas no coração a lei de Deus, estabelecida através do ensinamento dos pais, permaneceu. E ele não mudou. Ele preferiu deixar o palácio e ir junto com os irmãos. Então, o poder do ensinamento dentro da casa, o poder da palavra impregnada no coração dos nossos filhos, da nossa família, é importante, porque uma vez enxertado essa palavra e a pessoa obediente a ela, nem Satanás nem ninguém tira. É verdade. Por isso nós precisamos muito, né, ajudar os nossos irmãos da escola dominical, as famílias que precisam olhar para esse fato muito importante. A escola dominical é interessante. Aqui, estava olhando ainda no finalzinho, diz assim, ó, o primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso, falando da besta e o falso profeta, né? E ele diz ali no ponto 2, o homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana. Agora nós vemos aqui o tema do globalismo que a gente estudou algumas semanas atrás, quase que é do como Babel, um né? ecumenismo, né? É quase como um ecumenismo, quer dizer, a unção, a junção. Porque na época de Constantino, houve mais ou menos um fato como esse, né? Sim. A igreja e o Estado tornaram-se uma coisa só. Que economia e religiosidade humana vai trazer literalmente isso, né?
como a gente diria, o imperialismo. Exato. Né? Ele será um imperador que vai dominar toda a nação. Não né? vai ter escolha. Isso. A pessoa vai ter que aceitar o sistema ou por bem ou pela força. E aí vem, claro, a questão de quem crê na pré-tribulação não estará mais aqui, a igreja terá subido com Cristo, estará nas bodas do Cordeiro, e aí depois, quando o negócio se tornar insuportável, né, aí Jesus regressa para buscar Israel, aí vai botar o pé no Monte das Oliveiras, toda aquela simbologia, né? Mas o importante, não espere para estar no tempo do anticristo, né? E não pense em ficar para ter uma segunda oportunidade. Viva uma vida sóbria, justa e piedosa, para que a qualquer momento, quer seja com partida por causa de morte ou arrebatamento, nós estejamos preparados para a vinda do Senhor. E um fato aqui é que ele será aceito por todos sem qualquer contestação. Imagina, um homem que consiga resolver o problema da humanidade nesse sentido. Hoje você vai para a Europa, a Alemanha, um dos berços, né, com Martim Lutero. Hoje você vai na Europa, a igreja está secularizada. Hoje se estuda a Bíblia como se estuda um livro, secular. Não tem diferença. É mais um livro. As igrejas foram vendidas, são restaurantes, são boates, são tudo isso. Você falar em Cristo como para aceitá-lo, parece que você está ofendendo as pessoas. Há muitos lugares hoje, a própria Turquia foi contaminada pelo islamismo, hoje não tem mais igreja de Tiatira, Filadélfia, virou tudo muçulmano. Então, há muitos lugares que você via como cristãos e hoje já não são mais. A apostasia tomou conta. Agora imagina chegar alguém e dizer, ó, acabamos com o problema da pobreza. Acabamos com o problema da violência. Hospital para todo mundo. Ninguém passa necessidade. E para você ver como é a distorção do evangelho, porque lá em João 12:8, Jesus diz que os pobres sempre tereis convosco. Então você pode tentar de todas as maneiras, dizer, temos que ter uma solução, mas Jesus disse que sempre haverá o pobre. Né? O necessitado sempre vai estar conosco. E aí um fato interessante de que o que é evangelho é que ame o teu próximo como a ti mesmo. E o próximo, ele pode ser uma pessoa tão pobre, que às vezes eu possa pensar em atravessar a rua para não vê-la. Ela vem na janela do meu carro e eu não a atendo. E olhar para uma pessoa que vai dar uma solução, que vai trazer solução para esse pobre, para essa pessoa. E também temos a questão da pobreza, claro que aqui a gente olha a África, mas você vai num país de primeiro mundo como Estados Unidos, você vai ver a pobreza lá. Tem, o Brooklyn é pobre, tem vários pontos que são... Tem aquela que teve a água tomou conta, como é que até hoje está ainda os diques estouraram, esqueci. Não, dentro dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então tem uma região lá que até hoje está ainda em situações caóticas. Nos Estados Unidos tem, é claro que eles não vão mostrar os Louisiana, aquela região de lá. Então tem muitos lugares que são assim. A New Orleans. New Orleans é assim. Mas a pobreza Teve um caso que Jesus foi solicitado para resolver o problema de pobreza, divisão de bens entre os irmãos. Disse, olha, diz para o meu irmão dividir lá. Jesus disse, eu não vim para isso, rapaz. É verdade. Vai trabalhar. Então nós, como igreja, como professores, como obreiros, precisamos dar muita atenção e ter o cuidado, que às vezes também nós dizemos, né? Tem gente que usa o púlpito para dizer, Deus vai te abençoar. E eu sempre assevero que quando eu digo assim, Deus vai te abençoar, Deus não vai te abençoar. Deus já te abençoou. Se você está em Cristo Jesus, você ganhar um salário mínimo, você vai ser abençoado em todas as áreas. Você ganha um salário mínimo e o outro ganha 10 salários mínimos. Você, na sua mesa, não vai faltar, você não vai morrer de fome, você vai conseguir viver bem, porque o Senhor é aquele que te guarda, aquele que te abençoa. Eu, levando meu filho domingo passado, nós estávamos andando em umas ruas de Joinville
E eu falei, ó, filho, aqui era tudo rua de barro, aqui era a igreja que o pai vinha quando o pai era criança, o pai vinha, fui levando ele de carro até a casa da minha avó, e eu disse, nós íamos a pé até a igreja, né? E da casa do meu pai também nós íamos até a igreja. E ele falou assim, hoje a gente vai de carro, né, na igreja. E a gente para pensar sobre essa questão que parece ser superficial, mas a gente precisa pensar muito e dizer assim, irmãos, ou o que eu quero, não é que o Senhor te abençoe, Ele já te abençoou. E a Bíblia diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, eu tenho toda a sorte de bênção que eu preciso. O que eu não receber é porque eu não preciso. É como se a pessoa diz assim, eu quero uma Ferrari. Aí Deus dá para ela uma Ferrari, mas ela não tem dinheiro para fazer manutenção, quem dera para abastecer, né? Aí Deus não vai dar uma Ferrari. Aí a gente ora, Deus vai te dar, irmão. Mas espera aí, né? Deus vai dar? Será que é o que essa pessoa está apta a receber? Será que ela se preparou para receber isso, né? Estamos aqui entrando num assunto um pouquinho fora, mas que a gente precisa olhar, porque aqui diz que ele será aceito por todos sem contestação, ou seja, todas as pessoas vão ser abençoadas. Eu vi esses dias, alguém postou na internet que todo crente tinha que ser rico porque ele dá o dízimo. E eu pensei, não, mas eu não dou o dízimo para mim ficar rico. Eu dou o dízimo como gratidão. Eu dou o dízimo agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E eu vejo que portas se abrem. Claro. Pela minha fidelidade àquele ato que eu estou fazendo. É simples, assim. Então a gente precisa olhar para esse pontinho aqui que é bem interessante. E daí no final, terceiro ponto, a ruína do seu império. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. Quando ele pensar assim, ganhei. Né? Ganhei, estou vencendo. E vai ser dado um basta. Chega ao final. E tudo aquilo que foi arquitetado, todo plano maligno vai cair por terra, porque essa é a vontade de Deus. Então, portanto, você que tem nos acompanhado aí, queremos aí que você se aprofunde um pouco mais, respeite as opiniões que não são iguais, né? Isso não é tema de salvação, o que leva alguém para o céu, para o inferno, é uma vida de comunhão com Deus. Se acredita que vai passar pela tribulação ou não, não vai mudar a salvação do indivíduo, né? Então, aprenda a respeitar as opiniões que são controversas. Tanto uma quanto outra tem apoio bíblico, né? E como se trata do futuro, Deus é que sabe. Então, o importante para mim e para você é passar para os nossos alunos e para nós aprendermos a viver uma vida sempre em prontidão, sempre preparados. Não se preparar, mas estar sempre preparados para que o Senhor possa nos levar. Amém? Então, nós desejamos aí uma excelente noite para você, dia, não importa o horário que você esteja vendo. Sirva como subsídio para o seu enriquecimento espiritual. E aí convidando você para a próxima semana estar conosco e também nos ajudando aí, divulgando, compartilhando entre os seus amigos, dando seu like, seu comentário e nos ajudando aí nesta obra de levar a mensagem da Palavra de Deus. E para você que deseja conhecer um pouquinho mais sobre escatologia, né? A sugestão aqui da nossa lição é o Calendário da Profecia, do Antônio Gilberto, Plano Divino através dos séculos, que também esse aqui eu já li, Daniel e Apocalipse também, que uma sugestão está lá na nossa revista. E para você que gosta de ler, né, eu estou, por causa dessa lição, eu comprei um livro no Kindle, barato até, do Tomás de Aquino, Comentários a Tessalonicenses. É um livro mais pesado no sentido do texto, né? Mas é muito bom para você estar buscando o conhecimento, né? E eu sempre digo assim, presbítero Sérgio, que para cada livro que eu ler dessa geração, eu preciso ler pelo menos 2 de autores passados. Por quê?
porque tudo que se escreve hoje é baseado naquilo que o outro falou atrás. Tá? Então a gente precisa ler coisa boa, né? Tomás de Aquino, você pode estar adquirindo esse, não é propaganda, né? Porque é no Kindle, ali você baixa o aplicativo, né, do Kindle e você compra, é bem baratinho, barato mesmo, que não é um livro impresso, né? Ele é um livro que você pode tanto ler no seu celular, smartphone, no seu iPad, assim por diante. Então é interessante para você. Agradeço também a oportunidade de estar com o presbítero Sérgio. Aproveita também, compartilha aí, né? Se tiver alguma pergunta, escreve para nós com muita alegria. Não estamos aqui asseverando, como já disse aqui o presbítero Sérgio, nenhum tipo de ensinamento em que nós queremos ser maiorais. Não, não é isso. Nós estamos apenas apontando algum caminho, né, para que você possa ter o subsídio ou abrir a sua mente para que você possa lecionar ou aprender a palavra de Deus. E se tiver aí alguma pergunta, nós com muito carinho vamos responder você, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.